Evangelho de João, capítulo 17, oração sacerdotal. Amém? Este capítulo 17, Jesus, ele já sabe o desfecho de tudo. Como sempre ele soube, mas aqui ele para e ele vai se apresentar dentro de um contexto totalmente sacerdotal mesmo, porque tudo quanto ele faz neste capítulo 17 é orar, é buscar a compreensão do seu próprio sacrifício e é de apresentar também os discípulos, posteriormente a igreja, dentro deste contexto do sacerdote que intercede bem, do sacerdote que oferece o sacrifício perfeito. Amém? É longo, então a gente vai ler alguns versículos. Primeiro, todos acharam? Então João capítulo 17, versículo 1 diz: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhes conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhes destes. Versículo 5: agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha, ou que eu tive, junto de ti, antes que houvesse mundo. Versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu me destes, e eles têm guardado a tua palavra. Versículo 9: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Versículo 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um assim como nós. O 12: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Agora desce lá para o versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E o versículo último, 26: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja nele, e eu neles esteja também. Amém? Podem sentar, amados. Jesus, ele já está aqui sabendo que os seus dias estão próximos, e são questões de horas. Ele reúne com seus 12, ele começa a glorificar a Deus, ele começa a adorar a Deus, e posteriormente, quando ele está clamando a Deus, para que de fato possa glorificá-lo, necessariamente ele não está pedindo a primeira proposta, ou a primeira vista aqui, ele não está pedindo para ser glorificado no céu, mas ele está pedindo para que Deus possa fortalecê-lo, para que ele pudesse glorificar a Deus mediante o seu sacrifício, ou mediante todo o seu sofrimento que ele havia de passar. Posteriormente, no versículo 6 para baixo, ele começa
a interceder por aqueles que eram seus discípulos e que representavam e que representam a igreja do Senhor. Mas quando a gente para ler este capítulo 17 do Evangelho de João, então sendo capítulo da oração sacerdotal mesmo, tudo que a gente vai perceber em Jesus é justamente isto. Olhamos para Jesus nesta oração e o que vem à mente é tudo que Jesus foi. Jesus foi pleno, completo, perfeito, 100% homem, 100% Deus, sacerdote perfeito. Ainda Hebreus, falando do sacerdócio de Jesus, no capítulo 4, no versículo 15, diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele se coloca na condição daquele sacerdote perfeito também. E quando ele se coloca nesta condição, todo sacerdote, irmãos, primeiro tinha que oferecer sacrifícios pelos seus pecados, para posteriormente oferecer sacrifício pelos pecados da nação, ou interceder em favor da nação. Mas a Bíblia diz que Jesus era perfeito. Ele não tinha por que oferecer sacrifícios por si mesmo. E aqui a gente vai perceber Jesus também em um tipo de intercessão que é perfeita. Ele está intercedendo pela igreja, ele está se oferecendo como sacrifício perfeito, e ele está prometendo e trazendo a perspectiva para a igreja de uma glória perfeita. Ou seja, este Deus, homem, 100% Deus, 100% homem, perfeito na sua humanidade, perfeito como Deus, perfeito como sumo sacerdote, perfeito na intercessão, perfeito no sacrifício, perfeito na glorificação, sobretudo se põe como aquele que de fato tem levado sobre si as nossas dores, os nossos pecados, os nossos traumas, as nossas enfermidades, para que pudéssemos também trazer a consciência de que como igreja devemos ser perfeitos, porque Jesus sobretudo constituiu uma igreja perfeita. Com isto a nossa compreensão enquanto igreja perfeita, porque tudo quanto Jesus fez foi perfeito. A igreja deve ser perfeita neste contexto. Jesus é perfeito dentro de uma proposta de completude, e a igreja deve ser perfeita dentro desta mesma proposta. Ou seja, aquele que fora pleno, ele também trouxe toda a possibilidade para que a igreja fosse plena ou completa ou amadurecida nele. E ele está orando, ele está intercedendo, ele está aqui fazendo ou trazendo a sua função de sacerdote, e posteriormente ele está se oferecendo como sendo o sacrifício perfeito também. E ainda Paulo escrevendo aos Colossenses acerca da igreja: para que possais andar dignamente diante do Senhor, chamando a igreja para esta proposta, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E quando Paulo fala, e quando ele propõe à igreja de Colossos esta referência ou esta fala, ele está nos trazendo qual deve ser a compreensão de cada crente, de cada servo. Andar dignamente diante do Senhor, não é envergonhado diante do Senhor, mas dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Gostamos de nos agradar, gostamos de agradar o sexo oposto, gostamos da política da boa vizinhança, agradar pessoas, mas a Bíblia diz agradar a Deus em tudo, frutificando. No capítulo 15 deste mesmo Evangelho, ele está propondo ser a videira verdadeira, e toda vara que estando nele produzindo frutos, o Pai vem e poda para que ela produza mais frutos ainda.
E Paulo posteriormente está falando, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Não é ter uma noção meramente teórica de Deus, mas é ter uma noção do relacionamento íntimo com Deus. Crescer no conhecimento de Deus, com Deus. E isto só é possível mediante alguns aspectos interessantes, ou seja, queremos crescer no conhecimento de Deus, mas vivemos em comunidade? Não, então a gente não cresce. Vivemos em unidade? Não, então a gente não cresce. Vivemos em concordância? Não, então a gente não cresce. Gostamos de discordar? Sim, então a gente não cresce. Porque crescer em Deus é saber que então aspectos da manifestação da glória de Deus de fato acontecem na vida da comunidade, da igreja, da congregação, daqueles que foram constituídos, daqueles que foram regenerados, daqueles que foram santificados, daqueles que tiveram a compreensão de que sim, Jesus ofereceu sacrifício por mim. Ele foi sacrifício, ele foi também sumo sacerdote perfeito. A igreja deve ser perfeita. E a gente para analisar este capítulo todo, irmãos, aspecto dessa oração sacerdotal de Jesus, ele está orando em prol de si mesmo e da sua glorificação. Ele está propondo: glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Ele está falando que o seu sacrifício seria uma forma de glorificar a Deus. O ir à cruz pelos nossos pecados estava trazendo este aspecto da glória ao Pai, da glorificação a Deus. Ele está sofrendo. Voltando para o Evangelho de Lucas, ele está chorando e ele está soando gotas de sangue. Ele está aqui angustiado, e mesmo na sua angústia, ele se propõe como aquele que pode oferecer alguma coisa. Ele está intercedendo pela igreja. Ele está intercedendo por si. Como Pai pode ser glorificado, senão mediante este contexto de sacrifício? Como Pai pode ser glorificado por Jesus? Ele veio como homem. O profeta Isaías estava apontando um sacrifício que ele haveria de trazer. Como o Pai poderia ser glorificado no Filho, se não dentro deste contexto de um sacrifício perfeito por aqueles a quem Deus amou? Porque neste mesmo Evangelho, no capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui tudo quanto ele está querendo é glorificar a Deus. Não é glorificar com palavras, é glorificar indo como sacrifício perfeito para a remissão da humanidade, para a remissão dos santos, para a remissão daqueles que viessem a crer. E no versículo 5 ele está falando: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que existisse mundo. Então o aspecto da glória de Jesus, ela tem duas fases. Primeiro, ele vai para o sacrifício, ele tem que morrer, ele tem que sofrer, ele tem que morrer, ele tem que ser sepultado, para posteriormente ter que ser ressuscitado e voltar à glória e estar à direita de Deus outra vez. E é tudo quanto ele está falando. E como o Filho pode glorificar o Pai? Revelando a glória do Pai em favor dos discípulos, mediante o sacrifício oferecido, mediante a ressurreição adquirida. Este sacrifício foi para Deus, foi. Esta ressurreição também foi para Deus, foi. Mas em detrimento disto, onde o homem entrou nisto, você estava sem mérito. Nós estávamos condenados. Paulo está escrevendo
E ele diz que éramos inimigos de Deus por natureza, mortos pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. E aqui, quando ele se oferece, ele está nos comprando, nos redimindo, nos resgatando. E quando ele ressuscita, ele está nos justificando. Romanos 4, o último versículo diz: morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. E aqui ele está glorificando a Deus justamente nisto. Ele está glorificando a Deus justamente nisto. Mediante o sacrifício oferecido e a ressurreição adquirida, ele está glorificando a Deus. Uma das questões sérias que a igreja passa é que nós não sabemos ter um coração agradecido. Sim, o Filho de Deus se fez homem, viveu entre nós, morreu por nós, ressuscitou para nos justificar, mas é melhor ir aí fazer uma campanha, pagar um dinheiro alto e fazer hoje, ou ontem, mas é hoje, o casamento com Deus. Um segmento que diz ser evangélico está fazendo isso. Mas quando Jesus se oferece, sobretudo ele está se oferecendo a Deus por você. E quando ele ressuscita, ele está ressuscitando dentre os mortos por você. Amém? Entendem isso, amados? Assim Deus seria glorificado. Como seria a glória de Deus? Pelo sacrifício do Filho, pela ressurreição do Filho. Como Deus seria glorificado? Pela remissão da humanidade, pela salvação proposta por Jesus, sendo reconhecido como o único Deus verdadeiro pelo seu Telelestai. A gente canta isto, não é? Liquidado, está consumado, foi pago o preço, está totalmente pago. Então compreendam, a glorificação de Deus só seria possível mediante a obra do Filho. Glorificar é testificar das suas obras. Então, pela obra do Filho, ele estava glorificando a Deus. O Pai testifica, então, neste mesmo contexto, das obras do Filho. O Filho testifica das obras do Pai, e a igreja deve testificar das obras do Pai e do Filho. Ou seja, você não tem que ser motivo de escândalo, você tem que dar testemunho, você tem que ser crente fiel, você deve compreender que a sua perfeição está na comunhão dos santos. Não existe crente isolado, não existe crente desigrejado. Isto tudo são parafernálias infernais para tirá-lo do foco e para desconstruir o sacrifício da cruz por você. Pois a Bíblia diz que Deus constituiu em Cristo Jesus homens, povos, línguas, tribos e nações. Trouxe este povo, este ajuntamento. Igreja é plural, não é singular. Comunidade, Kalhal no Velho Testamento, a nação de Israel, a igreja hoje, a comunidade do Velho Testamento, a igreja como comunidade readquirida ou adquirida no corpo de Cristo. Então a nossa função é justamente esta. Nós estamos aqui glorificando a Deus, testificando das obras dele, testificando das obras do Filho dele, testificando das obras de Cristo. O Cristo que nos redimiu, que nos santificou, que nos justificou, que nos comprou, que pagou o bom preço por cada um de nós. Irmãos, prestem bem atenção, não tínhamos noção de valor ou quanto valíamos antes do Evangelho. Depois do Evangelho, a Bíblia diz: fostes comprado por bom preço. Agora a gente tenta se autovalorizar, ou nós buscamos nos valorizar acima da medida e esquecemos de tudo aquilo que o Pai fez, de tudo aquilo que o Filho fez. Esquecemos que nós fomos o alvo principal do amor de Deus e do sacrifício do Filho. Ele se sacrificou, ele se ofereceu por nós.
mas gostamos de não nos oferecermos para Ele e por Ele, porque é ruim. Você tem que sofrer, você tem que deslocar do seu conforto, da sua zona de conforto, você tem que relacionar com pessoas que você relativamente não dá bem, não dá certo. Você tem que abrir mão de si mesmo, você tem de compreender o ponto de vista do outro e aceitar, porque Jesus fez isto por você, e Ele te comprou, e Ele te regenerou, e o sangue dEle é que trouxe a possibilidade de estarmos aqui, então, justamente para celebrar o Seu nome, para glorificá-lo em todo sempre. E ainda, irmãos, e a vida eterna é esta, é o próprio Jesus que está falando, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Será que nós temos em nós a vida eterna? Você conhece o único Deus verdadeiro? Você conhece Jesus? Você tem noção do que o Espírito Santo veio fazer na sua vida, na vida da igreja? Quem nós estamos de fato glorificando? Homens, pessoas, sistemas, nomenclaturas, rótulos, CNPJ? E a proposta de Jesus é simples. O que é ter a vida eterna? É conhecer a Deus como único, e conhecer a Jesus como sendo enviado, o único que foi enviado. Pois a vida eterna é conhecer a Deus por meio do sacrifício do Filho. É o que João está falando. É o que Jesus está falando no Evangelho de João. Alguns de nós gostamos até da prática religiosa, mas passamos bem longe do conhecimento da glória do Pai, do conhecimento da glória do Filho, do reconhecimento de Deus como sendo o único Deus puro e verdadeiro, do reconhecimento de Jesus como sendo o único enviado pelo Pai, mas falamos e atestamos que somos cristãos. Em segundo lugar também, irmãos, o aspecto da oração sacerdotal de Jesus, no seu contexto secundário. Primeiro, ele está se oferecendo, ele está clamando por si mesmo, para que ele pudesse completar a obra que ele tinha que fazer, e posteriormente ele começa a trazer esta oração sacerdotal para a igreja, para os discípulos, pela unidade, pela proteção, pela capacitação e pela futura glorificação da igreja. É o que ele está falando. Se a gente pega este capítulo aqui com mais tempo e lê em casa, é tudo quanto a gente vai estar ouvindo, pela unidade, que eles sejam um, assim como nós somos um, pela unidade, a fim de que todos sejam um, pela unidade, e como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Ainda por esta oração pela unidade, ele vai continuando, ele vai falando, eles têm guardado a tua palavra, eles receberam a tua palavra, eles reconheceram que saí de ti, eles creram que tu me enviastes. Então, quando Jesus está orando aqui pelos discípulos, ele já tem em mente o que os discípulos haviam absorvido da sua mensagem. Já sabia que a unidade era a vida da igreja, a comunidade era a vida da igreja, que eles sejam um, assim como nós somos um, a fim de que todos sejam um, assim como tu és um, também sejam eles um em nós. Ele está propondo, existe um Deus todo-poderoso que subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que tem se relacionado com a igreja,
e feito esta igreja ser a comunidade perfeita, como Deus é comunidade dos três. Então o Deus que nós servimos, Ele é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Ele é comunhão, e assim Ele redime um povo, Ele resgata um povo, para que este povo também possa ter esta mesma unidade. É olhar para o irmão Vicente, é olhar para o irmão Vanderlei, é olhar para qualquer um e perceber uma única possibilidade: estou olhando um povo único, em unidade perfeita diante de Deus. E nós temos tal dificuldade, porque olha, Deus é três, não é? Pai, Filho e Espírito Santo, é o mesmo Deus com três essências, mas não acontece assim no nosso meio, porque eu não consigo me relacionar com o próximo. Isso é fala de crente, isso é fala de obreiro, isso é fala de cada um de nós. Mas como não, se o mesmo Espírito que santifica um, santifica o outro, que conduz um, conduz o outro. O mesmo sangue que redimiu um, redimiu todos. O mesmo Deus que amou um, amou o outro também. Esta oração sacerdotal, ela vai além da unidade e ela cai na proteção. Irmãos, nós estamos na face da terra há 2020 anos porque tem proteção de Deus. A igreja surge ali no Oriente Médio há 2020 anos atrás, porque Deus, pelo Espírito Santo, foi a mola propulsora para que este povo viesse a existir. Impérios caíram e não conseguiram derrubar a igreja. Agora por quê? Por causa desta oração. O aspecto segundo é proteção. Por isso não são mais do mundo, o mundo os odeiam. Jesus está falando isto: livra-os do mal, santifica-os na verdade. Praticamente ele está falando: Deus, proteja este povo. Ele está falando ainda: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E tudo que nós conhecemos do mal está nos nossos corações, porque nós somos mal agradecidos. Mas o filho está orando ao pai pedindo: livra-os do mal, traz proteção, traz livramento, faz com que eles prevaleçam, faz com que os seus inimigos caiam por terra, faz com que principados, potestades, dominadores dos ares, espíritos da maldade sejam totalmente subjugados. Toda esta estrutura infernal seja totalmente subjugado, para que a tua igreja prevaleça na face da terra. E é o próprio Jesus propondo: porque sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente pensa que é Satanás intentando contra a igreja, mas é o oposto. É a igreja desbancando as estruturas do inferno. E como a gente consegue isto? Por proteção. Mas que tipo de proteção? Pela oração de Jesus, aqui. E ainda no capítulo 8 de Romanos, no finalzinho, Paulo diz que ele está à direita de Deus e ainda intercede por nós, hoje, neste momento, para capacitação. Assim como tu me enviastes ao mundo também, eu os enviei ao mundo, para que eles sejam santificados na verdade. No versículo 23, aperfeiçoados na unidade. Qual é a capacitação que Deus nos tem trazido, irmãos? Deus tem te capacitado o tempo todo. A coisa mais sem lógica do mundo é você dentro da igreja falar que não sabe o que fazer. Porque Jesus está falando: olha,
e o mesmo Espírito, ele vos ensinará tudo quanto haveis de fazer. E a gente joga isto como responsabilidade de homens, mas a Bíblia joga isto como responsabilidade do Espírito Santo. Todos nós já sabemos a verdade, todos nós tivemos os olhos desvendados, todos nós tivemos o coração desvendado, conhecemos a verdade, sabemos o que falar, sabemos o que fazer. Quando não falamos e quando não fazemos, não é por falta de orientação pastoral ou de obreiros, é por falta de intimidade com Deus, é porque não ora mais, é porque não propõe vir comunitariamente quando se conclama para a igreja, para juntos dobrarmos os joelhos e prostrarmos-nos perante o Deus da glória, para que Ele possa falar aos nossos corações. Igreja do fast food, do imediatismo, do delivery. Está gravando, para quê? Segunda-feira vai jogar em rede social, e quem não veio hoje, assiste. Mas o que Deus quer, e o que Jesus busca por esta oração, é que gente sinta cheiro de gente, é que santo sinta cheiro de santo, é que a gente possa sentir saudade da face do irmão, e no momento de celebração como este, olhar para ele e matar a saudade. Tipo assim, eu estava com saudade da Carla, ela veio à igreja, matou a saudade? Não, estamos matando. E como isso acontece? Adorando. E como isso acontece? Sendo capacitado. Mas capacita quem? 1, 2, 3. A igreja. Porque a oração, ela está sendo feita, esta oração de Jesus, ela está sendo feita para os discípulos. E posteriormente para a igreja. E aí a gente busca muitas coisas, menos o necessário. Eu quero unidade, quero proteção, eu quero capacitação. Bom, mas eu quero ser um com você. Bom, mas eu tenho que prevalecer no pensamento, porque o meu ponto de vista, se não prevalecer, não vale. Não, mas casal, vamos pegar marido e mulher. E aí, vamos pintar a casa? Vamos. Azul? Não. Rosa. Não, azul, não, rosa. Azul, rosa. A casa fica por pintar. Porque um quer rosa, outro quer azul. Pega no meio. Abre mão do rosa, abre mão do azul. Vê uma outra cor qualquer lá. Não, não vale, não pode. É quando o marido enche o saco da mulher porque ela está consagrando demais. É quando a mulher enche o saco do marido porque parece que ele está lendo a Bíblia demais. E tem um dos grandes missionários da história da igreja que orou a Bíblia mais de 200 vezes, que leu a Bíblia mais de 200 vezes, 50 das quais leu de joelho. E aí, quanto tempo você tem de crente? 10 anos. Então você leu a Bíblia 10 vezes já, porque você pega aqui, tem um esqueminha na Bíblia para você lê-la por um ano. Não, nunca li, toda não, porque eu gosto muito dos salmos. Se é machista, eu gosto muito de Levíticos. Se é homofóbico, Levíticos. Se é mulher, eu gosto muito das Anas, e leio tudo de Ana, a mãe de Samuel, a outra Ana, a profetisa. Não, mas é a Bíblia como todo. Não, mas eu gosto de partes. Aí lá atrás, do 4º para o 5º século, aparece Agostinho, bispo de Hipona, e diz que se você lê na Bíblia aquilo que você gosta e despreza aquilo que você não gosta,
você não acredita na Bíblia, você acredita em você. E depois vem o Calvino e fala: por isto é que a mente humana é uma fábrica de produzir ídolos, porque confiamos demasiadamente em nós. Unidade, proteção e capacitação. Ah, para quê? Para quê? Tem muita unidade na igreja quando os points estão abertos e quando a gente não está em pandemia, porque termina o culto, todo mundo sai correndo para um point, Cruzeiro, Moriá, Açaí, e sai correndo aí comer pizza. E você chega em qualquer ambiente de point à noite, depois do culto de domingo, se você dar paz ali, um bocado de gente vai responder, porque todos os crentes aqui. Bom, e aí a mesma ânsia que vocês estão aqui, em detrimento de tudo que vocês vão comer, estava na igreja assim? Não, na igreja é mais light, né? Porque Deus me entende. E aí eu falei, é porque Ele te entende que Ele vai te condenar. Porque Ele te entende. E Ele conhece o seu coração. E Jesus vem nesta proposta da oração para a igreja, para os discípulos: unidade, proteção, capacitação, glória futura, para que onde estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória. Estes compreenderam que tu me enviastes. A proposta de Jesus é de nos levar daqui, em cima desta referência, irmãos. E o versículo 26 diz: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe eu farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja também. O coração de Jesus urge em querer voltar para a sua igreja, para estar com o seu povo. Mas tem um problema: a gente não amadureceu, a gente não cresceu, a gente deixou de fazer a tarefa de casa, a gente brincou muito, a gente usou a igreja para quase tudo, menos para o essencial, para adoração, para compreender a glória de Deus, para compreender a soberania de Deus, para compreender a grandeza de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e isto não é prática mais dentro da igreja. E fechando, irmãos, Jesus, Ele não pede nesta oração sacerdotal, eu queria até que vocês guardassem este capítulo 17 do Evangelho de João para ler em casa, porque Ele não pede por prosperidade temporal. Ele não está preocupado com isto. E nem os discípulos, e nem para a igreja. Ele não está falando: Senhor, prospera financeiramente a igreja, Senhor, prospera financeiramente os discípulos. Ao invés disto, Ele ora por santidade, Ele ora por unidade, Ele ora por proteção e pela reunião do santo nos céus. Unidade, conhecimento e amor. E aparece aí no século 1930, né? Os anos 30, Martin Luther King, e eu quero fechar com esta frasezinha dele: não somos o que deveríamos ser, não somos o que queríamos ser, não somos o que iremos ser, mas graças a Deus, não somos o que éramos. Você é diferente. Você é nova criatura em Cristo Jesus. E você está aqui